Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel Azevedo, nós somos do blog Questão Musical, nós somos colunistas deste blog. Eu estou aqui com Giovanni Costa, com Ender Imperiano, conhecido carinhosamente como Caveira. Estou aqui com Nando Oliveira e hoje a gente decidiu aqui fazer um vídeo para falar de alguns temas sobre rock. E hoje, mais precisamente, sobre um tema que todo mundo gosta, pelo menos a maioria do pessoal que gosta de rock, gosta de Iron Maiden. Mais precisamente, vamos falar sobre os vocalistas do Iron Maiden em ordem cronológica. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o início da banda, sobre aquelas questões iniciais, aqueles conflitos que toda banda tem, basicamente. Falar um pouquinho sobre a carreira do Bruce Dickinson, que aliás temos algumas notícias também para dar para vocês. E vamos falar também sobre a carreira, apesar de ter sido um tempo muito curto no Iron Maiden, mas a carreira do Blaze Bayley. Uns adoram, outros detestam, mas o fato é que a gente vai abordar aqui para vocês de uma forma bem descontraída, para que vocês possam aí conhecer um pouquinho sobre esses vocalistas que, cá entre nós, são vocalistas muito importantes para o heavy metal. Bom, então vamos lá. Basicamente o Iron Maiden surgiu lá em meados dos anos 70, lá em 1975, para ser mais preciso, em um Natal, O Steve Harris, comumente conhecido por ser o dono, proprietário do Iron Maiden, o grande chefe, o The Boss do Iron Maiden, a mente criativa do Iron Maiden, principalmente pelo fato de ele escrever bastante. Ele fazia parte de uma banda chamada Smiler, e aí ele trouxe a ideia do Iron Maiden, trouxe alguns músicos, e começou a compor essa banda, que vários músicos passaram por ela, vários guitarristas e também vários vocalistas. O primeiro vocalista, digamos assim, oficial foi o Paul Di'Anno. A gente estava conversando aqui previamente sobre a importância do Paul Di'Anno para o Iron Maiden. Na opinião de vocês, e aí? Encaixou bem? Ele representou bem o Iron Maiden naquele tempo que ele passou ali, apesar de ter sido um pouco tempo, apenas 2 discos. Mas o Paul Di'Anno foi um vocalista excepcional para o Iron Maiden ou não? Para mim, um vocalista espetacular. Para mim também. Os 2 primeiros discos, eu acho inclusive que, apesar de eu ser muito fã do Bruce Dickinson, mas para mim os 2 primeiros discos são impecáveis e nem o Bruce, com a voz espetacular dele, conseguiu, durante os shows que eu vi, durante as gravações que eu vi, não conseguiu superar o Paul em absolutamente, para mim, nenhuma música. Aí eu já vi o primeiro ponto de discordância, porque Bruce, em vários momentos da carreira do Iron Maiden, ele gravou músicas do Paul em discos ao vivo. Aquela versão do Rothschild, pra mim, é imbatível. Concordo quando você vai ouvir assim, Bruce Dickinson interpretando, por exemplo, Remember Tomorrow. Charlotte Horror também. Até você pega só fugindo um pouquinho dos vocalistas, vê a questão do baterista. Você não consegue ver Nick McBrain reproduzir com tanto encaixe como Clive Burr. Para mim, Bruce supera o vocal de Paul em músicas pontuais. Para mim é como se a música do Iron Maiden naquela época pedisse o vocal do Paul Di'Anno. Quando você faz a avaliação de que a voz do Bruce encaixa melhor no Rothschild, por exemplo, é como se você estivesse avaliando a técnica vocal dele, que é infinitamente superior ao do Paul. Mas para aquelas músicas eu não consigo ver. A Paul Di'Anno foi o primeiro vocalista oficial, por assim dizer, do Iron Maiden. Ele gravou 2 discos, foi o Iron Maiden, foi o primeiro álbum, e logo em seguida, que é um dos meus favoritos, o Killers. Eu acho o seguinte, o Paul Di'Anno ele representou muito bem aquele movimento que chama de New Wave of British Heavy Metal, que tinha o Def Leppard, tinha outras bandas, e esses 2 primeiros discos do Iron Maiden, ele representam muito bem esse movimento com a voz do Paul Di'Anno, com a voz mais agressiva, com mais atitude, uma voz mais forte, que nos faz pensar até mesmo das raízes do Paul Di'Anno, que ele tem raízes no punk inglês, no Sex Pistols e outras bandas assim. São 2 discos excelentes, assim, principalmente o Killers. Eu acho o Killers mais bem produzido, mas isso aí é uma questão pessoal minha, a partir do Martin Birch, que foi o produtor que trabalhou a partir do Killers, do segundo álbum. Mas são 2 discos espetaculares mesmo. Assim. É impossível você falar em Paul Di'Anno sem lembrar das polêmicas, Paul Di'Anno, ele, inclusive, teve um histórico assim, enorme de uso de drogas, de abuso com álcool. Inclusive, foi esse um dos motivos pelos quais ele saiu da banda do Iron Maiden e seguiu uma carreira, para alguns, na minha ótica também, absolutamente medíocre. Esse estilo de vida que ele adotou desde o começo da banda do Iron Maiden fez desencadear nesse fim de carreira que, no meu ponto de vista, é melancólico. Com certeza. O Di'Anno aí anunciou o fim de carreira para os próximos meses, aí vai fazer um show de próximo ano. Você vê
a saúde dele debilitada, inclusive aqui quando ele tocou em João Pessoa, aqui ano foi aqui em 2010, não é? 2011. Ele em 2011 ele já estava com a saúde debilitada, ele estava com o joelho arrebentado, fez o show sentado. Ele só entrava no palco acompanhado. Hoje em dia, eu fiquei sabendo que ele não faz mais shows sem cadeira de rodas. O vocalista tão talentoso viver por praticamente toda a sua vida musical à sombra do Iron Maiden. Faltou um pouco de gerenciamento de carreira. Você é corintiano. Pois é. Se o Paul Di'Anno tivesse continuado no Iron Maiden, se o Bruce Dickinson nunca tivesse entrado, ou seja, se o Paul Di'Anno não tivesse abusado das drogas, o Bruce Dickinson tivesse continuado lá no Samson, no Ness, a banda que tinha. Isso. O que é que o Paul Di'Anno estaria fazendo hoje no Iron Maiden? Ele naturalmente continuaria na banda ou chegaria um momento que ele não iria se encontrar ali dentro? Imagine Paul Di'Anno cantando músicas do Brave New World ou do Book of Souls. Eu acho complicado pensar assim, até porque muitos desses discos foram contribuições de Bruce Dickinson, né? Então acho que o Iron Maiden não teria, como é que eu posso falar, o que criativo nesse sentido para falar de alguns temas que são temas frutos da imaginação de Bruce Dickinson, frutos de uma mente historiadora. Esse tipo de música não seria feita no Iron Maiden como é feita hoje, entendeu? Exatamente isso que eu Acho que o Iron Maiden seria uma coisa mais direto ao ponto, como era na época. Mais visceral. Sim, tudo bem. Aí vamos imaginar Steve Harris, eu acho que ele não ia conseguir, porque a mente de Steve Harris sempre foi muito expansiva. Eu acho que ele não ia aguentar mais de 4 álbuns tocando a mesma coisa, a mesma pegada. Eu acho que era mais fácil, não era tirar o vocalista. Se ele tivesse encaixado e mantendo a linha fora das drogas. Era mais fácil o Steve Harris sair de repente, montar uma outra banda onde ele pudesse colocar a coisa mais, digamos assim, mais trabalhada. De repente o Dave Murray, não sei. Depois que o Paul Di'Anno ele foi chutado da banda, nós tivemos a entrada do grande vocalista do Iron Maiden, que é o vocalista atual do Iron Maiden, e para muitos sempre foi o vocalista do Iron Maiden, que é Bruce Dickinson. Na verdade, é uma coisa curiosa que o Iron Maiden teve 3 Pauls, né? O Paul Day, o Paul Di'Anno e Bruce Dickinson é Paul também. Tem Paul no nome dele. Então o Bruce Dickinson entrou na banda e já foi de imediato mandando aquela sequência The Number of the Beast, aí depois veio Peace of Mind, Power Slave, Summer in Time, Seventh Son, que na minha ótica é o melhor disco do Iron Maiden. Vamos chegar, ele vai falar de Good Child. Vamos chegar no momento, outra conta. Vamos analisar, logicamente, todos os álbuns de forma aprofundada, mas eu queria fazer assim, uma leitura dinâmica sobre cada disco, ou pelo menos assim, uma visão geral sobre cada um deles. Vamos lá, The Number of the Beast foi assim, um disco que explodiu no mundo, né? Mais emblemático, digamos. Mais emblemático, temos ali The Number of the Beast, The Prisoner, Children of the Damned, que para mim é uma das melhores músicas do Iron Maiden, assim, sem sombra de dúvidas, que até hoje ele canta nos shows, e para muitos a melhor música do Iron Maiden, que é Hallowed Be Thy Name. Agora só uma coisa, eu gosto de Gangler. Tchau, pessoal. Até a próxima. E, aliás, o The Number of the Beast, a música, né, a faixa título, foi baseada num sonho de Steve Harris, né, pelo menos é o que ele relata. E esse disco foi o disco que inaugurou a mente criativa do Bruce Dickinson na banda, né, porque Hallowed Be Thy Name já mostrou aí que o Bruce Dickinson conhecia muito de história. Inclusive, Hallowed Be Thy Name é baseado na história da Inquisição, né? Ele é formado em história, ele fez história mesmo, historiador, o cara é tudo, de formação, né, na universidade. O que é que ele não é? Aí é. Enquanto ele estava cursando história, ele estava lá no Samson, né, que é a banda anterior ao Iron Maiden, que foi onde ele descobriu esse vocal mais sirene. A melhor música do The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name. Siga o relator. Eu também. Se você não gosta de Hallowed Be Thy Name, você não é fã do Iron Maiden. Olha aqui pra você. Peace of Mind. E com o McBrain dando seu cartão de visita, né? Que é o disco de estreia dele. Exatamente, perfeito. Fire Goes There tem The Trooper, tem uma música que eu gosto pra caramba, que eu acho que esse cara que ele não gosta. Qual? Eu vou matar ele agora por causa disso. Die With Your Boots On. Uma das músicas mais fodas essa música. Aí tem Fly of Icarus, né? Que uma música feita com fins mais comerciais, né, na época. Mas particularmente eu gosto pra caralho daquela música. Eu gosto muito. Ela é mas ela foi feita pra rápida, mas ao mesmo tempo eu ainda sinto nela um clima meio apoteótico. A exibição dela no Rock in Rio desse ano foi fantástica. Esse Rock in Rio tocou muita música do Peace of Mind, né? Tocou The Trooper, tocou Fly of the Icarus, tocou Where It Goes There. Peace of Mind, disco de estreia do Nico McBrain, marca também a saída do Clive Burr, que inclusive faleceu, se não me engano, em 2013. E aí depois do Peace of Mind a gente teve outra pedrada do Iron Maiden, que foi o Power Slave. Que inclusive marcou a vida da banda ao Brasil, né? No primeiro Rock in Rio em 85. Power Slave começa logo com
o discurso de Winston Churchill, né? Seguindo de Aces High, nós temos ali Rime of the Ancient Mariner, que também é uma música apoteótica do Iron Maiden, inspirada no poema, né? De mesmo nome. De Samuel Taylor Coleridge. A gente tem ali a consolidação dos compositores da banda, né? Das duplas de compositores, que é o Dave Murray com o Steve Harris e o Bruce Dickinson com o Adrian Smith. Agora, não sei se vocês concordam, têm a mesma opinião, das grandes bandas do heavy metal, do mainstream, o Iron Maiden ele tem uma abordagem assim nas suas letras um tanto intelectualizada, né? Não, o rock em geral é um estilo intelectualizado. Não, mas por exemplo, você pega assim a imagem, você pega assim o estilo do metal farofa que ganhou grande popularidade nos anos 80 nos Estados Unidos. Aquela figura lá, uma bosta, né? Falando do Motley Crue, tá? E assim, e tantas outras bandas. Porque ele gosta de Manowar, dentre outras bandas de uma linha do rock que falava muito assim de bebedeira, de cachaça, criou o estereótipo do roqueiro burro, do roqueiro assim que marginalizado. E de repente é esse que surge o Iron Maiden com letras inteligentes que aulas de história, né? Passeia pela história, pela filosofia, pela poesia. Então assim, você quando cai de cabeça no mundo do Iron Maiden, você fala assim, pô, isso aqui não é como os leigos, isso aqui não é só barulho, isso aqui tem conteúdo, né? Se você pegar só a letra, não toque nem a música, como eu já fiz isso em sala de aula. Quem não sabe, eu sou professor de história e geografia também. Trouxe trabalhei uma letra do Iron Maiden sem os moleques saberem, não toquei, né, o som, e eles só olharam assim, porra, professor, casa direitinho com a aula, que foi no caso o Run to the Hills. A gente estava falando sobre a questão da vinda do europeu para a América, né, que é aquela questão da perseguição dos índios e tal. Então, depois que a gente analisou, debateu coisa e tal, eu peguei, gente, agora só para quebrar um pouco o preconceito de vocês, que inclusive aquela turma só tem muitos evangélicos, filhos de evangélicos. Isso aqui é uma letra de uma banda de heavy metal chamada Iron Maiden. Porra, professor, isso aqui, eu não quero saber desse negócio mais. Ué, até então você tava curtindo, tava elogiando, aí depois que soube que era de uma banda de heavy metal, que é isso, cara? Eu sei muito, né? Porque eu não entendo inglês, eles estão xingando a tua mãe. Na verdade, eles estão xingando todos os teus ancestrais, né? É só tua mãe, então. E o legal é que o Powerslave, eles entraram na World Slavery Tour, que passou inclusive pelo Brasil, foi o primeiro Rock in Rio do Iron Maiden, marcado por alguns problemas assim bem estruturais, né? Em primeiro lugar, com relação à iluminação. O Iron Maiden sofreu com a questão da iluminação. Se você for ver o show do Iron Maiden, tem no YouTube, está completamente escuro. Mas foi um show assim que eles arregaçaram, literalmente. Até você arregaçou a cara. Até usando isso, arregaçou a própria cara. Satânica, né? O demônio incorporou o vocalista do Iron Maiden. O monstro. Você lembra desse? Ele apresentando o Rock in Rio. Não, por isso que o cara foi apresentar o Big Brother. Usem filtro solar. Powerslave foi um grande álbum do Iron Maiden, então a gente sabe disso, que inclusive o próprio Iron Maiden fez uma turnê depois, que foi a Somewhere Back in Time, que foi uma turnê basicamente do Powerslave, né, já que ele tocou praticamente todas as músicas do disco, né? Mas depois do Powerslave, o Iron Maiden não perdeu a linha criativa. E já foi emendando, que para mim também é um dos melhores álbuns, que foi o Somewhere in Time, de 1986. Inclusive é o meu favorito. É um dos meus favoritos, principalmente em termos de capa, que é uma capa assim, para mim é uma das melhores capas do metal. Aquela ali é uma obra de arte, com influência, cheia de referências a discos. Influência Blade Runner, né? Blade Runner. Aquele estilo de guitarra, né? A inserção de sintetizadores, surgiu ali. Esse foi o disco que o Adrian Smith trouxe para a banda tudo que ele queria, todas as influências dele. O Adrian Smith assina 5 músicas, 5 faixas nesse disco, e as outras o Steve Harris assina. E eles não fizeram nenhum show relevante, né? Assim, pelo menos em termos de gravação nessa época. Né? Harris fala que é um dos maiores erros do Iron Maiden não ter lançado um material ao vivo da época. Isso porque houve uma treta aí nessa época, interna, com a banda. O Bruce Dickinson trouxe algumas faixas, todas foram recusadas por Steve Harris, né? Ele falou que eram faixas acústicas, que não tinha nada a ver com a banda. Foi aí que começou a treta. Que era a viagem do Bruce, e aí ele acabou ficando de saco cheio,
não contribuiu nada criativamente para a banda. E aí coube o Adrian Smith, trouxe o Wasted Years, Caught Somewhere in Time, Deja Vu, todas essas músicas e colocou na mesa as músicas e disse, ó, o que eu tenho é isso, o Steve, tá, pegou, legal, vou fazer as minhas também. E aí fechou praticamente um disco que só tem coisa do Adrian Smith e do... Pra mim seria a melhor participação do Adrian, do Iron Maiden seria nesse álbum. Criativamente falando. E essa música trouxe a ideia dos sintetizadores. E esse álbum tem uma música que Nando assim, completamente apaixonado. Se chama Heaven Can Wait. Fale sua E na opinião voz sobre- de Blaze. Hell Can Wait, na verdade. Help Me Can Wait, né? Na verdade, pra mim, a melhor música desse álbum é uma música que muito pouca gente conhece, na verdade, mas tem até um clipe dela, é uma música que tem uma linha de baixo fuderosa, que é Strange in a Strange Land. Que inclusive Que tem um dos música melhores solos foda, da banda, tem um dos melhores solos da banda, o solo clássico do Adrian Smith também, né? E a épica. Sea of Sea of Madness, Madness, Deja Não Vu, vamos Deja esquecer da épica que É, pra e- mim supera a Rhyme of the Ashley Mariner, viu? É. Alexander Alexander the Great, Meu amigo. a faixa mais pedida pelos fãs da banda, fantástico, mas que pra mim não nunca supera. foi executado ao vivo. esse disco, tirando o Wasted Years, era todo ignorado, cara. É verdade. Superando já o Summer in Time, a gente vai entrar no disco que pra mim é o melhor disco do Iron Maiden, É ótimo. indiscutivelmente. É ótimo. Que é o Seventh Son of a Seventh Son, é um disco que tem Moonchild, The Clairvoyant, um disco que tem a Tem própria o que, Daniel? The Clairvoyant, Não, antes tem o quê? Moonchild, Ficou ele na melhor música do Iron Maiden. Seventh Son, tem The Clairvoyant, tem a própria The Prophecy, The Prophecy é muito a gente foda. tem, enfim. Tem Infinite Dreams, né? Infinite Dreams, que é uma faixa lindo. espetacular, Infinite Dreams, né? Tem Only the Good Die Young. influências progressivas, inclusive, né? Então assim, é um disco que tem, acho que a gente já falou o repertório do disco inteiro aqui, É. basicamente. Mas é um disco Poucas muito músicas. legal. David Attenborough, né? David Attenborough. É, Se eles já começaram a usar sintetizadores no Summer in Time, no Seventh Son eles abusaram dos sintetizadores. Inclusive rendeu um grande disco, que foi o Made in England, né? Que foi um show ao vivo, foi inclusive relançado, foi mal. Foi mal. Agora, Seventh Son, acho que é onde o Bruce mostra a maior versatilidade dele. Se no Summer in Time ele não contribuiu nada, o Seventh Son ele contribuiu muito até, mais do que os outros discos. Ele sentou com o Steve e eles construíram o conceito do álbum, É né? uma coisa bem É satânica. ele pensou Se em- você acha The se Number of inspirando. Beast satânico, escuta muito chato. Eles se inspiraram muito no Crowley, no Aleister Crowley, né? na Lady Telemann. A história do sétimo filho é o seguinte: existe uma lenda que fala que aquele sétimo filho de um sétimo filho terá poderes especiais que o poderá manipular tanto para o bem quanto para o mal. E começa o disco Summer in Time, o Seventh Son of Seventh Son. Ele é um disco conceitual, ou seja, conta uma história do início ao fim. É como se cada faixa fosse um capítulo de um livro e onde ele vai desenrolando toda a trama do sétimo filho. Inclusive, é interessante que o disco começa com Seven Deadly Sins, Seven Ways to Win, Seven Holy Paths to Hell and Your Trip Begins, algo do tipo. E ele termina o disco com essa mesma passagem. A minha passagem. É um dos discos favoritos do Bruce na banda e do Steve Harris também. O Steve Harris, o disco preferido dele é o Seventh Son com o X Factor. Pode crer, cara. X Factor Mas é um disco bom, X Factor. Steve Harris coloca The X Factor no top 3 do Iron Maiden, cara. No Prayer, o que é que marcou No Prayer? A entrada de Jake Jazz. Eu achei que era um clipe. Você Não, fez- Pior foda, mano. Coloca aí também, piores clipes do mundo. Pior clipe de todos os tempos. Meu amigo. Você fecha após- o olho daquele disco, pra mim todas as músicas são iguais. Né? A saída do Adrian Smith causou esse disco, na minha opinião, o No Pray. Porque a banda perdeu esse senso melódico que o Adrian Smith trazia pra banda, pelo menos no fato das guitarras. Agora ele falou uma coisa muito legal. O Adrian Smith ele tem o feeling do Iron Maiden. O Dave Murray já é mais técnico, né? Passou o No Pray, Vem o Fear of the Dark, que Fear of the Dark, não é o melhor. 1991. É o último disco com Bruce Dickinson, que aí foi assim marcado pela sua saída e também por ter Fear of the Dark, que é o hino do Iron Maiden no Brasil, convenhamos. Não é meu disco favorito, mas eu tenho um carinho especial por esse disco. E depois, lendo assim, as histórias dos bastidores, foi um disco também que acabou desaguando na saída do Bruce. E eu vou dizer uma coisa, viu? Pra mim foi tão vexatória quanto a de Paul, viu? Não teve questão de drogas e tal,
mas a conduta de Bruce, você vê assim, a figura de Bruce, aquela figura exemplar de hoje em dia, aquele multiprofissional, o homem multifacetado, Coroadíssimo, né? coroadíssimo, não condiz com a atitude que ele teve Infantil. naquela época. Que segundo relatos que você vai encontrar aqui nesse livro também, dizem que em alguns shows, principalmente shows menores, shows maiores assim, que tinha casos de shows grandiosos, a mídia estava em cima, falava que ele dava uma raça da porra. Mas em shows menores, ele já pensando Ele não tava nem cantando direito. pular fora, aí ele ficava sussurrando. E o pessoal da banda lá tocando, eu disse, que porra é essa? Tem aquele show, eu acho que é um dos shows mais broxantes, muita gente gosta, mas eu não gosto, que é o Raising Hell. Que é o último show. O último show, dele mesmo. 1993, Tá registrado. Você aquela acha coisa no assim, YouTube, né? horrível, aquela coisa A aberração. música mais agressiva do Iron Maiden tá ali, Big né, Quick velho? Orbit. É a mais pesada. Pra mim, Atual. música fantástica. Ele se inspirou no AC/DC pra fazer aquele vocal, o Bruce. Foi, né? Bom, Bruce Dickinson se manda do Iron Maiden. Fica aquela dúvida, quem assume o vocal? Quem assume o vocal? Teve uma competição, né? Que pra mim foi forjada, cara. É O mesmo? Wolfsbane, né, que é a banda do Blaze Bayley, já tinha feito turnê com o Iron Maiden e Blaze Bayley já era altamente elogiado por Steve Harris. Eles eram muita gente. Já era né? brother. Já ficaram aquela broderagem ali dos bastidores e coisa e tal, e começou aquela promoção, que até dizem que é do Falaschi, André Matos também, né, tentaram, e vem aquela lenda, não, o André Matos estava quase lá. Eu soube que Ah, na isso época, lá na gringa, lá rolou uns boatos que o Michael Kiske do Halloween poderia entrar no Iron Maiden, porque nessa mesma época ele saiu do Halloween. Qualquer vocalista de metal seria interessante no lugar do Blaze Bayley. É verdade, não quero parecer um hater, mas eu vou dizer pra você. Blaze Bayley é um cara muito carismático, um cara muito gente boa. Ele vem aqui fazer show, tira foto com todo mundo. Um cara que tem um trabalho solo bacana também, mas no Iron Maiden não caiu bem. Não, mas outra coisa, aqui na biografia autorizada do Iron Maiden, quando o Blaze foi fazer o primeiro ensaio, fazer um teste, aí Steve Harris virou assim pra banda, né? Não, vai ali fora que a gente vai conversar um pouquinho. Quando vê, disse que Nick McBrain se levantou da bateria e falou assim, yeah, isso é Iron Maiden. Aí fica pronto. A opinião de Nick McBrain, que nunca quis opinar. Disse, Posso passar essa fase do Iron Maiden? Foram basicamente 2 álbuns, né? O Virtual Eleven e o X Factor. Começaram a rolar os boatos que a banda ia acabar. E aí coube a Rod Smallwood, empresário do Iron Maiden, tentar juntar o Bruce de novo com a banda, com o Steve Harris. Até que houve essa conversa entre o Bruce e o Steve após o último lançamento com o Blaze, né? E o Bruce disse que voltaria com uma condição, tinha que levar o Adam Smith também. Só uma título de curiosidade, o Steve Harris estava passando por uma fase de divórcio e que ele estava passando por uma vibe muito sombria. E Nick McBrain fala assim, Blaze Bayley é um personagem sombrio que se encaixou para aquela fase pessoal do Steve Harris. Aquela mão dele segurando É o cara visível. E aí, né, depois que o Blaze Bayley saiu do ele, não sei, ele foi pra fora literalmente também. Foi, não, Mas aí- da forma menos agressiva. Menos agressivo. agressivo. Foi, Sim. só juntou a questão, receptividade dos fãs, vendas de discos e viram que realmente já estava forçando muita barra se fosse chegar no terceiro Se disco. não me engano, foi lançado um jogo, né? No Virtual Level. Foi o Eddie Sim, Hunter. sim, o Eddie Hunter. O Eddie Hunter. Graças a Deus, o Bruce Dickinson voltou pra gravar o Brave New World, que foi o álbum de retorno dele na banda, no Iron Maiden, que inclusive marcou aí o retorno do Iron Maiden ao Brasil em 2001, que foi aquele DVD clássico, que muita Fantástico. gente conhece o Iron Maiden por causa desse DVD, viu? Que foi o Rock in Rio, o terceiro Rock in Rio, né? Isso que teve no Brasil. Foi. O 2 foi em 91, se eu não me engano. Na década de Foi 90. em 91 e o E primeiro esse 85. foi em 2001. O Iron Maiden simplesmente fez, pra mim, o melhor show da banda. E pra mim, o Brave New World é o melhor disco do Iron Maiden. Podem me crucificar aí. Mas é válido, é Pra válido. mim, o melhor disco É do bom, Iron Maiden. mas assim, Mas dá vontade de pra dar uma mim, tapa nesse cara pra pra mim, falar um negócio É dele. o único disco do Iron Maiden que não tem uma música abaixo de nota 9. The Wicked Man, Perfeito do começo. Blood Orange, Ele Brave é New World, impecável. Mercenary, The Ghost of the Navigator, The Ghost que é a of the minha Navigator, favorita The desse Dream também. of Mirrors. Tem Nômade. também. The Nômade é Mercenary, fantástico. The Mercenary. Aquela música Out of the Nômade. Silent Planet, né? Bem legal também. Depois do Brave New World, a gente Dance of teve Death. o Dance of Death,
que é um disco que eu acho bem mais ou menos, e é um disco bem, tem músicas muito legais como Rainmaker, a própria Dance of Death. E surpreendente como a Pass-Me Journeyman. A Journeyman, Journeyman fecha o disco com uma música acústica. Uma coisa legal aqui, pra falar de Caveira, ele escreveu um artigo sobre a música desse disco. Foi da música Passchendaele. Passchendaele, na verdade, foi uma batalha que houve, salvo engano, na Bélgica, da Primeira Guerra Mundial, e é considerada a batalha mais sangrenta daquela guerra. Então, Bruce, por ser historiador e sempre muito interessado com essa temática, né, histórica e de guerras, conflitos, etc., ele resolveu, não só ele, a banda inteira, né, resolveram abordar essa temática de forma assim genial. E não é só genial a letra, é genial a forma como a música é construída e, pra mim, mais ainda, como eles apresentavam ao vivo. Isso. Procure no YouTube aí a apresentação do DVD Death on the Road, que Bruce ele se veste com roupas de soldado da Primeira Guerra Mundial e tem todo aquele ar teatral dele, que inclusive, para quem não sabe, Bruce, à época da universidade, ele fazia curso de teatro. Então, ele em cima do palco, ele externaliza quase todas as suas virtudes, né? A virtude de cantor, a virtude de ator, a virtude de historiador, escritor e etc. Brincar até curso de culinária. Se brincasse, daqui a pouco a gente estava cantando assim, fazendo um bolinho assim, sendo Aí depois do Dance of Death a gente teve o A Matter of Life and Death. Eu lembro muito bem do lançamento desse disco, foi na época que eu comecei a ouvir Iron Maiden, foi quando lançou esse disco. Na verdade eu já ouvia na época do Dance of Death, eu já tinha o Dance of Death, mas eu acompanhei o lançamento do A Matter of Life and Death, então acho que foi um dos primeiros álbuns que eu escutei mais detidamente, que eu pensei, o Iron Maiden, aquela banda que eu já estava escutando há pouco tempo, foi lançado um disco que eu vou escutar. E eu gostei bastante, eu gosto muito, tem muita música bacana ali, a própria These Colors Don't Run é uma música muito foda, assim, se você escutar você vai ver que realmente é muito bacana. Tem Brighter Than a Thousand Sun, inclusive eles fizeram um show que não rendeu DVD, não há nenhum tipo de registro em DVD do A Matter of Life and Death. Infelizmente. Infelizmente, porque é um disco muito subestimado. É um dos discos favoritos do Bruce. Do Bruce Dickinson, é verdade. Ele já falou isso. E esse aí. A Matter of Life and Death. Tem também The Reincarnation of the Benjamin Brick, a composição do Dave Murray, inclusive, essa aí. Exatamente, teve... Qual é o nome daquela música que eles tocaram no Rock in Rio? Você tá tentando lembrar, For the Great of Good of God, que tocou no Rock in Rio. Fantástica aquela linha de baixo ali, muito foda daquela música. Incrível, muito boa. É um disco muito bom, mas não é um disco fácil, né? Não é não. Se você pega assim um fã assim, trusando o Iron Maiden que gosta daquela fase dos anos 80 e fala assim, pega esse disco aqui pra ouvir, o cara vai quebrar aquele disco. É um disco com muitas influências, né? Também não é um disco de apresentação. Se você chegar assim pra um cara que quer conhecer o Iron Maiden, você não deu a Matter of Life and Death para o camarada. Tem elementos um pouco de Yes, um pouco de Genesis, um pouco de Jethro Tull ali, um pouco. Tem também um pouco de UFO, mas é um disco progressivo, né? Já que eu toquei pouco progressivo. Muito, pra mim é muito. É muito progressivo. Tanto esse quanto o Final Frontier, pra mim, são discos que é o próximo álbum da banda. É bem progressivo. Né? Eu lembro que isso eu acompanhei muito bem na época. O Iron Maiden lançou, antes de tudo, uma música chamada Eldorado. Essa música foi liberada na internet, como se fosse uma surpresa. Não sei se vocês lembram disso, que o Iron Maiden anunciou que tinha uma surpresa, tinha uma contagem regressiva e tal, se acompanhar. Depois eles lançaram a música, depois lançaram o álbum The Final Front, que gerou também um grande DVD da banda, que foi o Em Vivo, que foi gravado no Chile, né? Sem cuspida, né? E a gente teve, eu acho que a gente tava nesse show, né? Em Recife, lá no centro de convenções, eu tava lá. A gente tava na turnê desse show aí, em Recife, né? Você tava também? Tava. O Final Frontier, Eldorado. Tem aquela música. Talisman, eu acho uma das melhores. Tem Come Home também. Come Home é muito bonita. É linda aquela música. Aquela When the Wild Blues, né? When the Wild Wind Blows, aquela música dali é fantástica. Mother Mercy também é legal. Pra fechar a discografia dos caras de estúdio, The Book of Souls. Pra mim, uma obra audaciosa. Esses caras foram no show. O primeiro disco duplo do Iron Maiden e com a música mais longa da carreira dos caras, que é Empire of the Clouds. Tears of Cloud, né? Que é pra Rob Williams, né? É um descasso ali. Você tem Speed of Light.
Como é? The Red and the Black, né? Também, que Eu gosto muito da faixa da abertura, né? Que é If Eternity Should Fail. É muito legal. Ia ser solo do Bruce, né? Aquele grito. Ia ser solo do Bruce, essa música aí, junto com Empire of the Cloud. Solo. Inclusive essa música de abertura ia pra carreira solo dele e Steve Harris mais uma vez roubou, assim como fez com Bring Your Daughter to the Slaughter, né? Seria pra carreira solo dele. Empire of the Cloud é toda dele. Toda dele. Bruce ali, toda. Conversa de bastidores, os músicos falaram assim, porra, o cara chegava no estúdio e tava assim, Bruce, com a cabeça deitada no piano e dedilhando algumas notas, como se fosse aquele momento íntimo entre o criador e a sua criatura. Ele se fechou naquele mundo para criar aquela produção. O pessoal reclama um pouco da capa, né, no disco. Eu acho bacana, é meu o Elite embalada, mas eu acho legal. Antes de daí finalizar, eu pergunto para vocês, que disco vocês apresentariam para um camarada ou para uma moça que não conhece o Iron Maiden? Na lata, assim, tu não. Brave New World. Giovanni. Não é o meu favorito, mas eu mandaria o Power Slave. É o meu favorito, mas eu não mandaria o Seventh Son. Não é um disco fácil também de se compreender. Eu mandaria Peace of Mind. Eu acho que o Power Slave também sintetiza todos os elementos que a banda tem, que fez a banda fazer sucesso, tá no Power Slave, né, cara? Eu concordo com o Daniel, eu indicaria o Peace of Mind. O Peace of Mind é um disco mais cru, né? Indicaria primeiro o Peace of Mind e depois o Brave New World. Se o cara fosse, gostei, então eu Se a gente pegasse assim a primeira fase, até o Fear of the Dark e do Brave New World pra frente, então seriam esses dois. Isso. A primeira etapa, Peace of Mind, e da segunda. São meus dois preferidos discos, além do primeiro. Eles comentando uma vez também como seria interessante se fizesse um reunion, né? Os vocalistas antigos, um show, convidasse o Blaze. Fazer Convidasse o Blaze pra ser o contra-regra. Fazer mais ou menos como o Halloween fez, né? O que o Halloween tá fazendo, eu acho uma coisa assim fantástica, cara. A gente só tá eles caras no Rock in Rio, vivendo uma achei uma época coisa assim muito foda. e que a gente tá se despedindo de muitos músicos, né? Muitas bandas estão encerrando. O Slayer fez isso recentemente. E eu acho que o Iron Maiden faria uma despedida. Assim, não tô querendo aposentar a banda, não, pelo amor de Deus. Mas se o Iron Maiden, quando o Iron Maiden um dia quiser encerrar as atividades, eu acho que cairia muito bem fazer uma reunião com alguns membros ali das antigas, né? Chamar o se o Paul Diano vai estar vivo até lá, né? Espero que esteja, né? Pois é. Pelo menos andar ele já não anda mais. Bom, mas de qualquer modo, pessoal, a gente está encerrando aqui o vídeo pelo tamanho dele, mas foi bem melhor do que eu esperava, do que a gente esperava. A gente analisou praticamente todos os discos da banda do Iron Maiden, falamos das curiosidades, questões de bastidores, teve algumas polêmicas aqui, algumas discordâncias, que é muito bom para o debate. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo do Questão Musical, esse é o vídeo piloto. Vamos fazer com certeza outros desse tipo, falando sobre vocalistas, falando sobre bandas, polêmicas, discos, enfim, analisando letras, o que vocês quiserem pedirem aí, a gente faz. É isso aí. Beleza, gente? Continue seguindo. Leiam nossos textos também. Leiam os textos que estão muito legais, são textos muito ricos, cheios de informações legais. Siga Instagram, Facebook. Instagram, siga todas as redes sociais. A gente vai deixar tudo aqui embaixo para vocês seguirem. Espero que vocês gostem e até a próxima.